Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Psicolândia Histórica, Gustavo Guassu aqui. E hoje eu quero fazer uma indicação de leitura de um livro que se chama Só o Amor é Real, de um escritor chamado Brian Weiss, não sei como que fala. Só o Amor é Real é um livro que conta a experiência de dois pacientes dele. Ele é um médico psiquiatra, ele tem uma forma de trabalho diferente da maioria dos psiquiatras. Ele trabalha com uma técnica de regressão para acesso a vidas passadas a partir da auto-hipnose do paciente. Bom, para a gente falar em acesso a vidas passadas, a ressurreição, a tudo isso que a espíritos, a tudo isso que bate de frente com muitas das nossas crenças, a gente tem que deixar a mente aberta para poder pelo menos compreender a situação. Não quer dizer que é real ou não. A questão é que a gente lê e a gente tenta compreender. Muitas das coisas a gente lê e já... Como que eu posso dizer? E a gente já vê como negativo, a gente não aceita aquilo justamente porque quando alguma coisa da qual a gente não entende bate de frente com as nossas crenças e abala as nossas estruturas de fé ou daquilo que a gente acredita, a gente entra em negação total. Então, quando a gente fala uma coisa, por exemplo, é um exemplo, gente. Deus está morto. Deus não existe. A nossa primeira reação, sendo um religioso de verdade, é a negação. Muitas das vezes, até a opressão daquele que falou que Deus morreu ou que Deus não existe. Eu estava assistindo ontem o filme do Allan Kardec sobre o Espiritismo. Quando ele lançou o livro dos Espíritos, o livro dos médiums, enfim, ele descreve toda essa situação da qual a gente não conhece de espíritos, de ressurreição, de novas ideias de Deus. A igreja, a fé católica, persegue, ele vai preso, os livros dele são queimados, justamente porque bateu de frente com o nosso dogma, com aquilo que a gente acredita, com a nossa fé. E tudo que vai contra aquilo que a gente acredita, a gente tem que agir com violência, com negação. Não é muito diferente desse livro Só o Amor é Real. A ideia do livro é basicamente assim, é uma história, um encontro de duas almas gêmeas. O doutor, ele tem um trabalho de regressão a partir da auto-hipnose. Então, ele faz a pessoa atravessar as portas para acessar vidas passadas dela. Por exemplo, você está tranquilo, com o olho fechado, e ele está conversando contigo. Então agora você vai entrar na primeira porta que você vê, e ele vai descrevendo um lugar assim para você conseguir se imaginar e entrar e ficar hipnotizado. Então você está andando por um grande salão na qual as colunas são totalmente de mármore, vários desenhos, e no final você vê uma porta linda, chamativa, e você tem que atravessar a porta. E você atravessa a porta, você entra numa vida passada sua, em outro mundo, em outro lugar, em outra época. O livro se passa com dois pacientes em consultas, a Elizabeth e eu esqueci o nome do outro rapaz, vou colocar o nome dele de João. A Elizabeth e o João. A Elizabeth, ela tem vários problemas pessoais, depressão, ansiedade e tal, medo. Ela perdeu a mãe, então ela assim, e ela sempre se relacionou com homens que não valiam a pena, cafajestes, então ela tem um grande problema para autoaceitação. Já o João, ele perdeu o irmão, ele também tem vários outros problemas, ele não tem autoestima, ele sofre e tal, e os dois estão trabalhando nessa forma de resolver os problemas presentes a partir das viagens das suas vidas passadas, para entender. A ideia do médico é assim, aquilo que a gente fez e que afetou a gente numa vida passada vai levar a gente para sempre nas nossas ressurreições. É a mesma coisa que o Allan Kardec, o desenvolvedor do Espiritismo, falou. Então a gente sempre vai carregar as marcas das nossas vidas em todas as vidas que a gente viver. Mas, gente, essa ideia de ressurreição, de viver a vida novamente, desde sempre existem filosofias e culturas que acreditam nisso. Eu não acredito e nem desacredito, eu quero compreender. E se isso existe mesmo, eu quero ser a melhor versão de mim nesse mundo, para que numa outra vida eu possa continuar sendo bom, tendo frutos de desenvolvimento pessoal e tal, consciência.
Então essa ideia não é... A pergunta não é real ou não. A pergunta é, se for real, eu vou ser o melhor possível para quando eu voltar numa outra vida, eu não viver com o sofrimento que eu vivi nessa vida de agora. Então, por exemplo, assim, a Elizabeth, a partir do momento que ela atravessava a porta, ela era uma curandeira, uma estudante de medicina do Egito Antigo. E eles se autodescreviam completamente. Então eu tô de túnica, eu tenho um sapato, não sei o quê, ou o cara voltava como um padre da Idade Média, ou ela voltava como uma mulher, uma escrava da Palestina Antiga. Enfim, o acesso a vidas passadas, e isso que é uma coisa intrigante, é que as pessoas não sabiam o que estavam falando, as pessoas estavam hipnotizadas, então elas apenas falavam. O doutor, que já é o especialista no trabalho, ele vai guiando as pessoas, as perguntas, ele está tentando descobrir as sensações. E os dois, isso que é legal, porque os dois pacientes, o João e a Elizabeth, eles tiveram uma conexão no passado. Tanto é que tinha uma pessoa que trabalhava com a Elizabeth que ela sentia energia ruim e ela descobriu que esse cara era um cara que fez mal para ela no passado, há cerca de 300 anos atrás. E então, assim, é difícil de acreditar se a gente não tirar os dogmas e as fés que a gente tem. Realmente, vidas passadas, e isso te afeta hoje, é um bagulho muito louco. Mas também é uma coisa muito legal da gente parar pra pensar, pra gente se desenvolver, se transformar como melhor pessoa. Então, assim... A ideia seguinte, a ideia principal do livro do Só Amor é Real, é você discutir sobre a esperança, sobre o amor, sobre a paz, sobre a transformação, sobre o entendimento próprio. E o doutor, no decorrer das coisas, ele vai aprendendo tanto quanto os seus pacientes. Ele ensina os pacientes o ensinam. É uma via de mão dupla. Até tem uma hora que ele faz um autoquestionamento daquilo que ele acredita. Por exemplo, a mulher ela está treinando para ser curandeira no Egito Antigo. Só que ela só consegue chegar até certo nível desse curandeiro. Níveis mais para cima só são permitidos a homens. E ela vai explicando como que eles curavam na época muitas doenças, muitos fatos. Eles usavam uma espécie de cajado e passavam no corpo. Ou eles conseguiam curar apenas com as mãos, canalizando a energia naquele problema. E o médico, como ele é do século das luzes, da industrialização, desenvolvimento da ciência, ele teve uma grande dificuldade em aceitar aquilo, só que ele mesmo já conseguiu se transformar. Ele falava assim, gente, mas é uma coisa que aconteceu 5.000 anos atrás, eu não vivi naquilo, eu não posso falar que não existe. Então se eu falar que não existe é um ego, é o meu juízo de julgador querendo dizer, justamente porque eu não entendo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é a negação. Esse livro ele serve basicamente para a gente entender isso, que a gente desconhece de muita coisa. É um mundo na qual tem milhares de anos, milhares de culturas que a gente nem conhece ainda. Se você for pegar no Brasil, tem grupos indígenas que nunca tiveram contato com os homens. Então existem muitas culturas, muitas filosofias, muitas espiritualidades das quais a gente não conhece. E o doutor, nesse método de regressão, foi conhecendo muito de um mundo da qual ele não viveu, o mundo passado. Por mais que ele estava tentando ajudar os pacientes dele, ele também estava tentando se transformar, porque ele conhecia coisas das quais ele não fazia ideia, das quais ele negaria se ele não tivesse. E assim, como ele próprio acreditou, e ele acha importante isso, é porque as pessoas não tinham como saber, elas não tinham conhecimento didático, teórico, para saber aquilo que elas estavam falando. Coisas de milhares de anos atrás, tá ligado? Então a mulher era uma prostituta da Pérsia, num grande império, e a pessoa simplesmente falava. Aí ele acordava a pessoa sabia o que tinha falado, mas não sabia como tinha falado. É uma coisa muito louca esse livro, gente. É um dos livros mais intrigantes, mais interessantes que eu já li. É muito bom. Ele fala sobre amor, o que é amor. Ele fala sobre a fé. Ele fala sobre a humildade. Ele fala sobre o papel dos médicos, que os médicos eles têm o status de semideuses, mas os médicos eles
também estão propensos a aprender a todo momento. Então ele próprio, sendo médico, tendo a ciência a seu favor, ele próprio nega tudo isso e acredita no sentimento humano, nas emoções, nas sensações. E desse jeito ele anula o ego dele. Ele vê que ele tem um papel na sociedade na qual ele não é menos importante ou mais importante do que qualquer outra disciplina. Ele tem até um debate com si próprio a respeito disso. O médico, ele não é um deus. Ele não é mais do que qualquer outra disciplina, porque cada disciplina tem o seu campo de trabalho e a sua importância nesse campo de trabalho. Então o médico cura as pessoas, o professor ensina e assim por diante. Então esse Só o Amor é Real, ele traz um convite para a gente conseguir se autolibertar das amarras que a gente encontra nesse sistema, como o ego, como dominação, como superioridade, arrogância, presunção. A gente sempre está um passo à frente daquilo que a gente deveria estar. Aliás, esse passo à frente que a gente está é uma forma que a gente deixa de ver em nós mesmos. Então você está se achando fodão, pica das galáxias, mas você nem reparou que você não é isso. Aliás, você nem reparou o porquê de você sentir isso. E você se achar ser de determinada maneira. Igual o Fernando Pessoa falou, coloquei a máscara e quando tirei nem me reconheci. A gente vive com máscaras, gente. A gente é um jeito com um grupo, com outros grupos a gente é de outra forma e a gente acaba sem saber o que nós mesmos somos. O que viemos fazer aqui. E todo aquilo que a gente toma noção e que bate de frente, que vai contra as coisas que a gente acredita, a gente nega e a gente persegue. E a gente fala que é mentira, que não dá certo, que nunca ocorreu. E é normal, isso acontece com todo mundo. Uma coisa que você não acredita e você vê e ela faz sentido, você vai negar. Porque realmente faz sentido. Mas você tem medo de querer aceitar isso. Igual ontem eu estava conversando com um moleque a respeito dessas coisas aí. E de novo bate minha teoria. Eu falei, mano, eu li um livro e você está falando a mesma coisa que eu li esse livro e você não conhece ele. Então assim, e aí ele me falou o seguinte, todo mundo tem todo o conhecimento do mundo. A gente só tem que abrir o olho e aprender um jeito de pegar esse conhecimento pra gente. Mas o conhecimento do mundo é para todos. Igual Allan Kardec falou no filme, e fiquei muito massa com isso, porque tem os médicos que estavam falando com os espíritos. E ele começou a fazer a pesquisa, daí ele fazia uma pergunta para todos os médiums. O que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? Cada um dos três deu uma resposta diferente, mas todos falou a mesma coisa. Deus é amor e inteligência. Isso é, Deus é amor, a gente tem que amar sem distinções, amar por amar. O próprio Aleister Crowley falou, a verdadeira lei é o amor sobre a vontade. O amor sempre vem e todas as religiões, as filosofias espirituais têm sempre a mesma questão também, o amor. O amor pelo próximo, por si, mas mais importante, por si, pela vida. O amor pelo descobrimento, pelo entendimento, pela consciência. O amor na qual você vai conseguir se transformar como pessoa. E ele fala, e os médiums do filme falavam isso aí, né? Eu nunca li Allan Kardec, mas o filme deu pra gente se basear um pouco. E assim, é sempre o amor, gente. Então o Brian Weiss, com Só o Amor é Real, ele diz isso, só o amor é real. No final do filme, ele consegue fazer uma... Ele tem um olhar na qual ele vê que o João e a Elizabeth já tiveram contato em vidas passadas. Os dois não sabiam, mas o médico conseguiu ver alguns sinais, porque eles estavam tratando as duas pessoas ao mesmo tempo, mas em horários diferentes. E aí vem o principal do texto. Ele vê que a Elizabeth e o João teve um acesso no mundo passado, um contato, e que eles possivelmente seriam duas almas gêmeas. Aí vai a questão, será que eu posso quebrar o sigilo médico-paciente? Será que vai ser contra a moral e contra as virtudes do médico psiquiatra? Porque o paciente me fala alguma coisa, eu tenho que guardar para mim. Mas eu sei que ele teve contato com aquela outra pessoa e que eles podem se juntar e criar uma alma gêmea, um amor verdadeiro, justamente pelo contato que já tiveram, e foi um bom contato que tiveram na antiguidade, em outras vidas. Então ele tem também essa barreira para lutar contra a própria ética da sua própria disciplina, do seu próprio trabalho. Então será que eu conto ou será que eu não conto? Será que eu dou um jeito de juntar os dois sem acabar estragando a virtude, a ética e a moral da minha disciplina? E acaba que eles dão um jeito e os dois se encontram e é instantâneo. Sabe aquele tipo de pessoa que você começa a conversar
você fala um A, ou você vê, ou você dá um abraço, ou você beija a pessoa, qualquer coisa que seja, que é instantâneo, que bateu a química. Então, isso aí, pro Dr. Weiss, ele descrevendo no livro, é a conexão que a gente já teve com essa pessoa. A gente só está revendo essas conexões. E a mesma coisa do lado ruim. Você já chegou em algum lugar que você se sentiu mal, uma pessoa chega perto de ti e você fala, meu Deus, que energia ruim, que é isso? E é exatamente isso aí também. São pessoas que a gente encontra no passado, de acordo com essa ideia que ele tem, a partir do trabalho que ele desenvolve, que essas pessoas de energia ruim fizeram mal pra gente no passado, e hoje em dia a gente sente esses resquícios dessas pessoas. E talvez, se a gente continuar tendo contato com elas na atualidade, elas podem fazer mal pra gente de novo. Mas a gente carrega as marcas das nossas vidas. Então a gente está sempre se refazendo, se revivendo em outras épocas, em outros mundos. Isso é uma coisa muito legal de se pensar, porque a gente acredita que a gente é muita coisa. A gente domina a natureza para transformar o mundo, criar sociedade, criar tecnologia, criar tudo. Só que a gente acaba não sendo nada, porque a gente é uma vida no meio de bilhões e bilhões de vidas. Então esse texto, esse livro, ele serve para a gente entender isso, o nosso significado, pelo menos compreender parte desse significado que é a gente estar aqui no mundo, porque a gente tem muito ego e esse ego é construído, ele é influenciado pelo poder, tá ligado? Então a gente quer ter ego para mandar, comandar, fazer o que quer, escolher o que o outro tem que fazer, o que o outro tem que pensar. Então a gente, a partir do momento que somos livres, criamos um ego, que esse ego busca quebrar a liberdade do outro. E acaba quebrando a nossa também, porque a gente não vive a nossa vida, a gente vive pensando na vida do outro. Então é um convite para você se fazer uma análise a respeito de si próprio. E é um texto na qual eu comecei a ler, o primeiro dia que eu li 50 páginas de uma vez, pelo celular mesmo. Eu não gosto de ler pelo celular, mas eu tava passando assim e falei, mano, que livro pesado, que livro louco. É muito bom o livro, pessoal. Vou deixar o link aqui para você baixar. 97 páginas, rapidão tu lê. Tem PDF, não tem erro. Lê o livro. Se você realmente fizer essa leitura, vem conversar comigo aqui pra gente trocar uma ideia. Não conheci ninguém que ia ler esse livro. Já indiquei para algumas pessoas e tal, mas o livro é massa, é um convite para a gente começar a pensar em outras questões da vida, em outras vidas, em outros tipos de coisa, para a gente sair daquele espaço que a gente tem e ver de fora, ver o mundo de fora. É igual o Saramago fala, se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Então é a gente ver como que funciona essa questão de fé, questão de deuses, questão da vida, e as essências humanas e virtudes como bondade, amor e etc. Então é um bom livro e assim, eu espero que você leia. E eu também quero dizer que se você gostou do vídeo, dessa explicação desse texto que eu li, dá o like, se inscreve no canal caso não for inscrito, compartilha com seus brothers. E o próximo livro que eu vou falar vai ser sobre o desconhecido. Já estou preparando, já estou dando uma estudada, vai ser sobre esse aqui, ó. Aldous Huxley, As Portas da Percepção. Que ele fala mais ou menos a mesma coisa que o Brian Weiss falou no livro Só o Amor Real. Que a gente tem que estar aberto às possibilidades que a gente não conhece. Às coisas desconhecidas do mundo. A gente não pode ter medo de descobrir aquilo que a gente não sabe. Não é uma afronta pra gente, mas na verdade é uma forma da gente se evoluir, vendo aquilo, entendendo, buscando compreender, querendo compreender o incompreendido. O que pra gente talvez possa ser uma afronta, mas acaba não sendo. É uma forma da gente evoluir. A gente está nesse mundo, galera. Então a gente tem que evoluir para um outro mundo. O pensamento humano é de evolução. O homem fez o fogo, hoje a gente tem de tudo, mas a gente falta o quê? A sensibilidade da vida. Hoje a vida não vale muita coisa, hoje a gente vê, as pessoas tratam a vida como se não fosse nada. Então esse livro é um convite para a gente ver a importância e a beleza que a vida tem. Rausch, e tamo junto.